Receba as boas-vindas ao Aquarelar, o podcast da Aquarela Educação Digital. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Lidiane. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. Uma honra estar aqui com você, poder contribuir com o podcast e trazer aí algum conhecimento. Ah, que excelente. Muito obrigada. Bom, e a Lidiane tem um currículo que tá pesando aqui na minha mão, gente. Tá pesado, hein? Ó, ela é formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de negócios pela FGV, é Master Coach, Master Training, com certificação internacional, quase 20 anos treinando empreendedores, líderes e profissionais para alta performance, é CEO e fundadora da Crucial Coaching e é uma forte partner da Aquarela também. Que bacana, Lid, currículo excelente. Obrigada, Pri, mas no fim das contas, eu sou a tia Lili para os meus sobrinhos, tá? Então tá tudo excelente. Certo. E, bom, a forma como eu te chamo, Lid, né, pela parceria que a gente tem, pela proximidade, pelo dia a dia, os trabalhos que a gente faz aí ao longo de algum tempo. E a gente escolheu um tema juntas pra gente trazer hoje, um tema, assim, muito relevante, que é desmistificando o coaching, como a metodologia pode transformar vidas e negócios. E quando a gente comentou sobre o podcast, sobre a gente gravar, a gente comentou sobre a importância da gente trazer esse tema, do quanto a gente percebe que esse tema coach está em alta, está sendo comentado nas redes sociais, mas nem sempre sendo abordado da forma correta. Então a gente veio aqui para trazer um pouquinho mais sobre esses detalhes de coaching e falar um pouquinho sobre como que a gente pode trazer o coach para o nosso dia a dia. E aí entender um pouquinho, Lid, sobre essa, principalmente a resistência sobre essa metodologia. Como que você percebe que as pessoas estão comentando? Que tipo de resistência que as pessoas têm a respeito do coach? Conta pra nós. Vamos lá, Pri. Acredito que por conta das redes sociais, você tem uma projeção muito maior do que se tinha no passado em relação à atuação de diversas profissões. E com o coaching não é diferente. E como a gente tem os famosos cortes por aí, acaba mesmo viralizando. E viralizando às vezes um corte fora de contexto ou ainda algum meme. E tá tudo bem. Verdadeiramente não é uma coisa que me incomoda, para primeiro ponto aqui. E o segundo é uma forma de divulgação também, porque as redes sociais precisam desse tipo de coisa para poder avançar, tá? É aquilo que se quer dar projeção. E agora falando mais especificamente sobre a resistência. Ela acontece, Pri, porque como em qualquer profissão, você tem bons e maus profissionais. E alguns coaches, eles acabaram se posicionando como se eles fossem milagreiros, né? Fazem milagres e aí vira mesmo uma piada entre as pessoas. E como nem todo mundo sabe o que é o coaching e qual o papel do coaching, esse posicionamento acaba criando essa resistência. E aí é muito da gente compreender melhor o que vem a ser o coaching de fato, qual é o papel do coach, a diferença entre um bom profissional e um profissional ruim, para que a gente possa se situar melhor nessa situação. Certo. Nossa, muito interessante. E uma curiosidade aqui, Lid, é coach ou é coaching? Eu sei que não é uma palavra do nosso idioma nativo. Como que é correto a gente aplicar o termo? Ok, então vamos lá. São, na verdade, 3 termos, Pri. Coach, com o CH, finalizando em CH, coaching, ING no final, e coach, com 2 Es no final. Nossa, pois é. São 3. São 3. São 3 termos. O coach é o profissional que exerce a profissão. O coaching é a metodologia, o processo. E o coach é a pessoa que é atendida pelo coach. Puxa, então são 3 que cada um tem uma função. Então, quando eu falo, por exemplo, do profissional, como aqui eu citei você, então eu falo coach.
Se é uma pessoa que está sendo mentorada, recebendo acompanhamento, é o coach. E a metodologia é coaching, é isso? Isso mesmo. Aprendi. Não erro mais. Não. E assim, ó, já desmistificando uma ideia de que qual é o significado da palavra, né? Coaching, treinamento. Tá. Qual que é tentando trazer para uma tradução livre, coach, ou profissional em si? Treinador. E o outro treinando. É isso. Entende? Excelente. Então, assim, as pessoas, às vezes, criam uma ideia ruim do profissional e da profissão e dos processos que acontecem da metodologia em si, mas acabam ignorando que, na verdade, é só um método de treinamento. Ou seja, muito mais simples, porém muito necessário, né, Lid? Com certeza. Muito bom. E o que é e o que não é coach? O que a gente pode dizer que é, aliás, agora com o termo certo, coaching. O que é e o que não é coaching? O que a gente pode separar como, de fato, coaching e o que não é? Porque eu acho que às vezes as coisas se misturam um pouco. Como que a gente faz para identificar o que é e o que não é? Vamos começar falando o que não é coaching. Tá bom. Coaching não é terapia. Coaching bem esclarecido. Definitivamente não é terapia. Não é um lugar, um espaço que você vai para ficar falando simplesmente dos seus problemas ou desabafar e trabalhar suas questões psicológicas. Isso não é coaching, tá? Também não é coaching você dizer qual é o seu problema ao profissional e querer uma resposta pronta. Coaching é diferente de mentoria. Tá? Então você não vai ter uma resposta pronta para suas questões. Agora, o que efetivamente é o coaching? É sim um processo de treinamento e tentando trazer de uma forma mais lúdica, é entender que quando você chega até o profissional, você está num ponto A. E se você foi até esse profissional, você almeja chegar em algum lugar. O coach, ele vai fazer esse processo de identificação. Qual é esse lugar que você quer chegar? Qual é o trajeto que você precisa traçar para sair do lugar onde você está até o lugar que você deseja alcançar? Que estratégias você precisa utilizar? O que você precisa desenvolver da parte comportamental? Então, o coach, ele ajuda nesse processo, nesse treinamento, sair de um ponto A e chegar até um ponto B. Interessante. Então, coaching não é terapia. Eu não chego lá e me abro, conto a minha vida, a minha história. É diferente. E você recebe muito atendimento nesse sentido, onde a pessoa já chega sem saber o que é e ela pensando que você vai levar esse tipo de apoio? Acontece muito? Acontece bastante, Pri. É natural as pessoas terem essa confusão. E aí é muito do profissional em trazer esse nível de clareza para que essa pessoa que está em busca de realmente realizar os seus objetivos saiba de fato como o coach pode colaborar. E pode acontecer inclusive o seguinte: olha, o seu caso não é um caso para o coach. O seu caso é um caso para terapia. Você precisa buscar um profissional da área da saúde, um profissional de psicologia, para que você possa lidar com essa questão. E aí é a maturidade do profissional, Pri. É a maturidade de fato e a responsabilidade. Excelente. Ou seja, se você identificar que de fato a pessoa não precisa de um acompanhamento de um coach, você vai direcioná-la para o profissional específico também, né? Perfeito. E pode ser que venhamos a trabalhar em conjunto, inclusive, né? Ele trabalhando com um terapeuta, com um psicólogo, desenvolvendo as questões relacionadas à área emocional, mas psicológica, e ao mesmo tempo na realização dos objetivos que ele tem, seja objetivos na área de saúde, objetivos na área de relacionamento, objetivos na área profissional, de carreira, e aí pode ser qual for a área que ele tenha o interesse de desenvolver. Muito bom. E assim, a gente não pode ignorar de que a pessoa ela é uma só e muitas vezes ela vai precisar se dividir ali entre a vida profissional e a vida pessoal, mas a gente sabe que as coisas se misturam. E muitas vezes a pessoa precisa, primeiramente, sei lá, para se desenvolver profissionalmente, precisa muitas vezes tratar uma ferida, uma questão pessoal, uma questão emocional, para que depois ela se desenvolva também na área profissional. Você enxerga muito isso também? Fundamental, Pri.
tentando simplificar um pouquinho a minha história e como eu vim parar nesse universo do coaching, tem muito a ver com o que eu via em sala de aula. Eu venho da área acadêmica e eu observava muito nos meus alunos por que alguns conseguiam avançar com mais facilidade e por que outros ficavam perdidos ou parados pelo meio do caminho, paralisavam. E eu vou ser muito franca com você, eu ignorava o emocional, como se não fôssemos, né, dotados de emoções. Mas como a administração é uma área bastante pragmática e uma área muito lógica, eu atuava muito sob essa premissa do racional. E aí eu observava isso nos meus alunos e ficava me questionando, poxa, o que eu posso fazer para contribuir com a vida desse aluno para que ele possa avançar? E aí, nessa busca, tentando responder essa questão, eu fui conhecer essa área mais emocional. Não só o coaching, como neurociência, programação neurolinguística e inteligência emocional. E aí eu descobri um mundo. E literalmente foi um processo de descoberta, foi como abrir a caixa de Pandora. Né? Até que eu pudesse compreender, poxa, então não basta ter a metodologia da gestão, por exemplo, que é a minha área primária, a administração. A pessoa também precisa trabalhar a parte comportamental e emocional. E foi assim que, em busca dessa e desenvolvendo essa formação, que eu procurei unir os dois. Conectar os dois, a administração como a minha formação primária e toda a parte do coaching, inteligência emocional, neurociência e programação neurolinguística para trabalhar a parte comportamental. Então, sim, nos meus processos eu não vou trabalhar só, o meu foco é carreira e negócios. Eu não vou trabalhar só a parte de gestão. Eu vou ter um primeiro olhar principal sobre a área emocional. E muitas vezes, e quando eu falo muitas vezes, 99% dos casos, as pessoas estão emaranhadas numa questão emocional. Nossa, isso é muito delicado. Lid, isso me fez lembrar quando a gente foi desenvolver uma proposta para um cliente e nós fomos lá para apresentar, a proposta estava excelente, mas durante a apresentação da proposta que nós fomos fazer de forma presencial, a gente percebeu que o empreendedor ali do negócio, ele não estava bem emocionalmente. Você lembra disso? Com certeza! E aí a gente fez uma pausa ali, né? A gente viu que não era o momento da gente prosseguir, mas sim de dar um passo atrás e levar justamente essa assistência do seu profissionalismo para que ele primeiramente pudesse tratar as questões pessoais, emocionais, para que depois a gente avançasse nas questões do negócio. Eu acho que esse fato é muito importante, esse olhar, né? Porque muitas vezes a gente quer até oferecer um produto, um serviço, quer fazer a nossa venda, mas a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo. Eu acho que foi isso que principalmente você teve naquele momento. Você teve esse olhar amplo de perceber de que ele estava direcionando, estava sinalizando que não estava bacana, e aí não era o negócio em si, mas o comportamento estava refletindo no negócio. Então não adiantaria, por exemplo, a gente fazer uma venda excelente de um combo de trabalho, um combo de serviço super bacana, sendo que ele não precisava daquilo no momento, não era aquilo que ia levantar o negócio, e sim, primeiramente, tratar, né? E acho que foi isso que você fez, e muito bem, inclusive. Obrigada, Pri. E sim, é muito real. Se nós não estamos com um olhar atento sobre a vida daquele empresário, daquele empreendedor, você muitas vezes vai oferecer uma solução que não vai levar ao resultado desejado. E isso é uma frustração tanto para o empresário quanto para nós como profissional. Né? Isso afeta os dois lados da moeda. É um profissional que fica frustrado porque não alcança o resultado desejado, e do outro lado, o empresário que não consegue deslanchar o seu negócio. Então não adianta ir para frente se existe uma questão emocional a ser trabalhada, a ser desenvolvida. E isso é muito clássico no nosso cenário, Pri. Eu digo cenário brasileiro, pelo seguinte: a maioria das empresas, inclusive, são compostas por uma sociedade entre familiares. Marido e mulher, irmãos, irmãs, pais e filhos. E
ou às vezes primos, mas geralmente é de primeiro grau o relacionamento na sociedade. E se a gente não tiver um olhar atento para o que está acontecendo naquela relação, a coisa não funciona. E aí, por mais que você tenha a melhor técnica, a melhor estratégia, por mais profundamente que você compreenda o tema e saiba desenvolver o negócio não avança porque a relação está comprometida. E aí envolve uma área emocional. Então você precisa primeiro lidar com esta questão, separar um pouco as coisas, entender um pouquinho até o conceito de autorresponsabilidade, para que essa mistura não fique atrapalhando as outras áreas da vida e esse profissional, se sentindo mais livre, possa tocar o seu negócio. Muito bom. Então é aquela mensagem que a gente sempre fala, né? De primeiramente a gente ter um olhar para nós mesmos antes da gente avançar e pensar também um pouco na vida profissional, porque se a gente não tiver esse olhar individual, o olhar para as nossas necessidades, para o nosso emocional, a gente não vai conseguir avançar. E no caso muitas vezes de um empreendedor, envolve não somente ele, mas muitas vezes uma equipe por trás, né? Muitas vezes ele tem também profissionais ali dependendo dele, e se ele não avançar primeiramente nos cuidados pro emocional dele, esse olhar para ele, o tratamento para isso, ele não vai conseguir avançar no negócio, ele se frustra e também frustra com ele uma equipe que está por trás também, que está confiando, que está acreditando no negócio junto com ele. Então é esse olhar que a gente precisa ter também. E falando aqui, Lid, dos benefícios, acho que a gente até já comentou um pouco, mas o que você enxerga como principais benefícios ao passar por esse processo do coaching? Se o coaching, a proposta é fazer com que essa pessoa saia de um ponto A e chegue a um ponto B, o grande benefício é a conquista, é a realização de objetivos, tá? Esse é o grande mesmo, é o benefício maior, o benefício grandioso quando a gente fala do coaching. Mas, Pri, não para por aí, né? Você imagina uma pessoa compreender melhor as suas próprias emoções e saber se posicionar melhor diante das situações da vida, seja na vida pessoal ou na vida profissional, né? Voltando, eu atuo principalmente em carreira e negócios, mas o que eu ensino em carreira e negócios, esse empresário, essa empresária vai levar para dentro de casa. Vai levar para os seus relacionamentos amorosos, vai levar um novo posicionamento dentro de casa, trazendo benefícios inclusive para a área pessoal. Então, os benefícios vão desde saber se posicionar melhor dentro das situações, desenvolver um autoconhecimento mais aprofundado e, a partir deste conhecimento, reconhecer, peraí, quais são as minhas principais habilidades e como eu posso melhor utilizá-las diante das circunstâncias. E o contrário é verdadeiro. Quais são os pontos que eu preciso melhorar? No que eu preciso evoluir? Opa, e quais são os pontos que eu não tenho as habilidades tão desenvolvidas assim, mas que eu não preciso dar atenção pro que eu quero realizar, pro que eu quero fazer? Porque também não dá pra gente ser perfeito. Não. Né? Não tem como. Não dá pra ser perfeito. Então, você não vai ser um super-homem ou uma mulher maravilha. Então, se você não vai ser um super-homem ou uma mulher maravilha, será que tudo precisa ser desenvolvido? Então também é reconhecer o que não tem importância. E tá tudo bem. Não tem importância, você não vai dar esse olhar. E isso esbarra muito, Lid, na questão do autoconhecimento, de você se autoconhecer, conhecer as suas limitações, conhecer até onde também você consegue ir, até onde você está entregando o seu melhor, conhecer o seu perfil comportamental. E eu acho que isso é libertador. Quando você traz essa gama de autoconhecimento, você também acaba se aceitando, né? E isso também acho que faz parte. E falando em autoconhecimento, tem um livro aqui que eu trouxe, ele não é especificamente sobre autoconhecimento, mas é uma das literaturas que eu tenho sobre coaching, que é Crenças e Arquétipos, do José Roberto Marques. Eu até já postei também sobre este livro. E tem um momento aqui, como ele fala de crenças e arquétipos, ele não é específico sobre comportamento, mas tem um momento aqui que ele fala dos perfis comportamentais, do comunicador, planejador, analista e o executor. E o que eu gosto aqui, que ele tem um teste, uma espécie de teste para você realizar. Então,
É o que a gente fala, autoconhecimento é tudo. A gente conversou muito sobre autoconhecimento quando eu estava na formação de consultoria de imagem e estilo, que eu sou apaixonada. E a gente falou muito disso. Quanto você se autoconhecer, conhecer o seu perfil, o seu estilo, enfim, é libertador até também para você transmitir a sua imagem. Então, o coach, ele também vai te auxiliar nesse processo de você também se autoconhecer, se autoaceitar, para que você também saiba como você reagir até diante das suas emoções. E vai muito de encontro também à inteligência emocional, que também leva a essa mesma questão, você se autoconhecer, conhecer seus sentimentos, suas emoções, para você lidar também com ela, né? Isso também faz parte da inteligência. E falando, Lídia, um pouquinho aqui da questão do empoderamento pessoal. Como que você entende que o coaching vai trabalhar também essa questão do empoderamento, desse desenvolvimento? Aí vale a gente voltar um pouquinho nessa parte conceitual de inteligência emocional, Pri. Tá. Não quero ser muito técnica, não é esse a proposta, né? Não é para seguir essa linha, mas só para vocês entenderem, né? A partir da escola de inteligência emocional, usando aí alguns conceitos de Daniel Goleman, ele divide a inteligência emocional em, inicialmente, 2 grupos. O que é chamado de inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. O intrapessoal está relacionado a quem eu sou. Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas debilidades? Quais são os meus medos? Quais são as minhas forças? Quem de fato eu sou? Qual é a minha natureza, a minha identidade? Sabe? É trabalhar esse conhecimento interno. E quando a gente vai para essa questão do desenvolver a inteligência emocional, levando em consideração essa parte interna, se eu me conheço suficientemente bem, o empoderamento está em mãos. Se eu sei quem eu sou, se eu sei quais são as minhas forças, se eu sei lidar com as minhas fraquezas, se eu reconheço as minhas debilidades, ninguém me segura. Ninguém me segura, né? E aí, no meu caso em específico, eu complemento muito os meus processos de coaching com uma análise de perfil comportamental, né? Trabalhando aí a partir da metodologia DISC, que inicialmente trabalha uma classificação dentro de 4 perfis: dominantes, influentes, os estáveis e os conformes. Também trouxe um livro. Esse livro aqui é um livro excepcional, ele é quase que um guia dos perfis comportamentais, tá? Esse daqui é o DISC, tudo que você precisa saber mesmo. Ele parece uma apostila. Pois é, ele é um livro denso, mas ele é bem detalhado, do Alexandre Ribas. Tem um outro livro também chamado Decifre, Influencie Pessoas, do Paulo Vieira, que inclusive é a metodologia de quem eu utilizo para desenvolver os meus processos de coaching. E veja, quando você trabalha o coaching associado à análise de perfil comportamental, esse coach, ele vai reconhecer quais são os meus medos, por que eu paraliso, por que eu travo diante de algumas situações, por que eu fico incomodada, por que eu fico desconfortável diante de algumas circunstâncias. Nossa, por que com isso eu me dou muito bem? Por que isso, nossa, eu faço de braços cruzados, enquanto outras pessoas falam, ai, que medo, ou que difícil fazer isso. Isso é o autoconhecimento. E quando você se mune desse tipo de conhecimento, você conhecer profundamente a si mesmo, Pri, quem é que te segura? É aí que tá o empoderamento, então. Com certeza, com Muito certeza. bom. Então, a gente trazendo o autoconhecimento, a gente vai, de fato, compreender quem nós somos, e aí, a partir disso, eu tomo posse. E aí eu passo a, de fato, me empoderar. É isso, né? Com certeza. Empoderar. Eu vou dar um exemplo bem pessoal, né? Eu sou uma pessoa que eu sou zero paciência. E tá tudo bem, isso faz parte das características do meu perfil. É claro que algumas circunstâncias vão exigir que eu flexibilize. E também está tudo bem flexibilizar. Mas eu não posso me cobrar que eu tenha a paciência. Por exemplo, Pri, a sua paciência. Você é de um perfil
totalmente diferente do meu. É natural que dentro do seu perfil você tenha um nível de paciência maior. Entende? Entendo. Então, isso é empoderamento. Ok, eu reconheço, eu não sou a pessoa mais paciente do mundo. E, ok. Mas no que eu sou boa? O que eu faço bem? Me dá qualquer projeto na mão, vai sair. Por quê? Eu tenho perfil executor. Muito. Gente, a Lidiane é mega executora. Colocou na mão dela, o negócio desenrola de verdade. E é sobre isso. E aí você, ao conhecer isso, você não fica se cobrando por coisas que não fazem parte do seu perfil. Não quer dizer que eu não possa melhorar. E óbvio, já melhorei muito, já avancei muito. Mas também eu não posso me cobrar que eu seja igual a uma pessoa que é de um perfil totalmente diferente do meu. Excelente. Muito bom, Lid. E falando agora sobre coaching e autorresponsabilidade, como que você entende essa questão da autorresponsabilidade? Pri, às vezes as pessoas ficam bravas com o conceito de autorresponsabilidade, mas tentando resumir muito, a premissa é: fique tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Muito bom. Autorresponsabilidade é muito entender: eu sou responsável pelas coisas que eu estou vivendo, ou porque eu estou permitindo que as coisas aconteçam, ou porque eu estou sendo omissa sobre as coisas que estão acontecendo e elas vão continuar, ou eu transferir uma responsabilidade que deveria ser minha para uma pessoa que não vai dar conta de fazer o que deveria ser feito. Então, a autorresponsabilidade é muito sobre: se eu quero algo, eu sou a única pessoa responsável por ir buscar esse algo. Se eu quero chegar em algum lugar, eu sou a única responsável por fazer o que precisa ser feito para chegar a esse lugar. Então tem muito a ver com eu não transferir responsabilidades, eu saber aquilo que é de fato da minha responsabilidade, eu não devo terceirizar, eu devo executar. E se algo der errado, eu não devo me culpar, mas saber que eu fui responsável por esse processo. É nesse sentido? É super nesse sentido. E aí eu vou exemplificar para você a partir de um conceito que é chamado de 10-90. Vamos lá. 10% é o que acontece com você, 90% é o significado que você dá para isso. Tá. Então, por exemplo, você tem um compromisso, pegou o carro, no meio do caminho você percebeu que o pneu tá murchando. Você para o carro, né? E aí você percebe que realmente não tem condições de prosseguir com o carro porque o pneu tá murcho. Tudo bem. Você tem um step preparado? É possível trocar? Você abre o carro, você vê que o step não tá lá. O que você vai fazer? Você vai adiar o seu compromisso? Você vai se atrasar? Como que você vai lidar com essa questão? Porque o fato é o fato. 10% é o que acontece. O pneu furou e você tá parado na estrada com um compromisso importante adiante. Qual vai ser a sua atitude? Bom, tem várias, né? A gente vai sentar e chorar ou tentar buscar uma solução. E o que é o ideal para que as coisas realmente funcionem? Buscar a solução. Esse é o ponto da autorresponsabilidade. Só que alguns vão se desesperar. Alguns literalmente vão sentar e chorar. Outros, mesmo com step, por não saber manusear os equipamentos, não vão fazer a substituição do pneu. Ou também vão procurar o culpado, né? Ah, era meu marido, meu irmão, meu pai, minha mãe que tinha que ter feito isso e não fizeram, e agora por conta deles. E aí o carro é de quem? O compromisso é de quem? Quem era o responsável por checar tudo com antecedência para que as coisas funcionassem devidamente? O motorista sempre. Percebe? Então é muito 10-90, sabe? 10% é o que de fato acontece. 90% é o significado que eu vou dar para isso. E aí o quão responsável eu sou, autorresponsável eu sou, para chamar essa responsabilidade para mim e realmente fazer as coisas darem certo. Nem que for chamar um Uber para me socorrer, me levar, deixa o carro lá e depois eu resolvo isso. Chama um guincho. Entende? Sim, excelente. Então, é a forma como eu lido com os problemas. Eu não dou foco para o problema em si, mas eu busco uma forma de resolver, sem me vitimizar, sem culpar os outros, mas entendendo que eu falhei,
já aconteceu e agora eu preciso resolver. O que eu vou fazer sobre isso? É nessa linha. E aí você usou um termo maravilhoso, né? Que é sem se vitimizar. Esse é o ponto. Sem me vitimizar, eu vou lidar com aquela situação. E, gente, não é fácil, viu? Acreditem, quantas vezes eu já não estive no lugar de vítima? Ai, meu Deus, essas coisas só acontecem comigo. Olha a vítima aí presente. Ui, só faz quem nunca, né? É isso. E aí a gente fala, opa, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Pra quem que eu tô transferindo essa responsabilidade? E por que eu tô achando que esse problema só acontece comigo? O que eu deixei de fazer pra que isso acontecesse? Então é isso, realmente se empoderando e assumindo a responsabilidade. Ô Lid, isso tem a ver com maturidade? Tem alguma relação? Total, Pri, total. E maturidade não tem a ver com idade, né? Maturidade está muito relacionado a inteligência emocional e experiência, vida. Quanto mais experiências você vive, melhor você vai aprendendo a lidar com as circunstâncias da vida. Quanto menos experiência, quanto menos vida, então mais difícil para você será lidar com uma nova circunstância. Então tá totalmente conectado. Tá, então essa maturidade, a gente não tá falando de maturidade de idade, mas sim de vivências, de experiências, de exposições, é nesse sentido. E outra palavra preciosa que você usou. Exposição e repetição. Como é que a gente aprende as coisas da vida? Pensa uma criança. O método é o mesmo para todo mundo. Como que uma criança aprende a andar? Se levantando, se apoiando e tentando dar um passo após o outro. Como que nós lidamos com as situações da vida? Do mesmo jeito, tentando, errando, caindo. Só que se você não se permitir, você nunca vai adquirir a coragem o suficiente para enfrentar, aprender e prosseguir. Isso eu vejo que acontece muito, Lid, com os empreendedores. Sei lá, abriu uma empresa, quebrou. E aí? Desiste? Acaba? Claro que não! Fechou, baixa as portas, encerra, fecha a lojinha, o que faz? E aí, o que faz? Pri, o primeiro ponto é compreender o que levou à falência. E aí muitos vão argumentar, se isentando da responsabilidade, o mercado. Ah, não, o mercado estava muito ruim. Pandemia. Ah, pandemia. Ah, crise. E aí a gente já está fugindo do conceito de autorresponsabilidade. A grande questão é, ok, essas coisas aconteceram, mas qual foi o seu posicionamento diante disso? Então eu diria, para quem está passando por uma falência ou para quem passou por ela recentemente, está travado, paralisado, sem conseguir agir e seguir adiante, é hora de parar e tirar as lições aprendidas. O que deu errado? E precisa de franqueza, Pri. De muita franqueza. Você admitir que você não sabia algo. Você admitir que você tem debilidades. Você admitir que te faltou habilidades. Então, é trabalhar um pouco a questão do ego, né? Porque dói. Nossa, eu não dei certo porque eu não sabia controlar o caixa da minha empresa. Ah, eu não dei certo porque eu não sabia liderar a minha equipe. Eu não dei certo porque eu não me comprometi em trabalhar e fazer o esforço necessário para que aquela empresa vingasse. Eu misturei as personalidades jurídica e física e eu confundi as coisas. E comecei a tratar a empresa como se fosse alguma coisa muito pessoal, de forma muito amadora. Então é tirar as lições aprendidas. O que deu de errado? Segundo passo, o que eu preciso fazer de diferente na próxima oportunidade? E aí, Pri, a gente precisa aprender a pedir ajuda. Levantar a mão vencer e o pedir socorro. Vencer o orgulho, sabe? E falar assim, poxa, eu cometi esses erros, eu sei que eu preciso fazer diferente, mas eu não consigo sozinha.
Eu não sei, eu não tenho nem ideia de como fazer isso diferente. Então é pedir ajuda, buscar profissionais adequados para que de fato possa desenvolver aquela habilidade para prosseguir. E aí não desistir, né, Pri? Vamos seguir. Tem que seguir. Ai, Lídia, mas eu acho que é tão delicado esse ponto também, porque quando um empreendedor, uma pessoa, uma empresa quebra, é tão difícil também falar para os outros e admitir. Muitas vezes a pessoa se sente numa posição de humilhação, de que ela errou, de que ela cometeu um erro. E muitas vezes ela fica constrangida em admitir, em falar da situação. Então, por isso que acho que é muito mais fácil procurar um culpado do que encontrar uma solução. Acho que por conta disso as pessoas têm essa questão de se isolarem ao invés de levantar a mão e pedir ajuda, como você falou. E nesse sentido, eu vejo que existem muitas dinâmicas que são trabalhadas pela metodologia de coaching para desenvolver todas essas partes, todas essas habilidades, tudo aquilo que a gente não nasceu sabendo. Eu sei que é possível a gente desenvolver. E aí, pensando um pouquinho nessa questão de atividades, de dinâmicas, eu sei que tem muito das dinâmicas em grupo, mas também tem as individuais. O que você acha que é melhor? Existe um método, um jeito melhor para determinados problemas, situações? Você enxerga que existe um caminho, uma receita pronta, ou sempre a gente vai fazer algo customizado? Só uma observação em relação à questão do orgulho, Pri. De fato é difícil. É difícil admitir, né, que a gente erra. E é mais fácil procurar um culpado. Mas quando foi que alguém que procurou um culpado conseguiu sair da situação em que estava? Não sai. Permanece. Só vai muitas vezes afundando até, né? Exatamente isso. Então aí é uma escolha. A pessoa vai continuar afundando ou ela vai erguer a mão para ser retirada desse lamaçal que ela se encontra, tá? Então é muito ligado a isso. E algumas pessoas, elas vão precisar de um tempo maior. E aí é o quanto ela resiste a essa dificuldade. Agora, em relação a se existe alguma ferramenta específica para todos os casos. Não, Pri. Não. É tudo muito personalizado. Quando a gente fala de um processo de coaching, você precisa trabalhar a exclusividade e a identidade daquele coach. Primeiro, você tem as diferenças entre os próprios perfis comportamentais. Se eu estou falando com uma pessoa de um perfil de dominância, essa pessoa, ela é mais executora. Ela nem precisa de tantas explicações para fazer o que precisa ser feito. Agora, se eu estou falando com uma pessoa de conformidade, ela vai precisar do detalhamento, porque ela precisa entender o porquê aquilo tem que ser feito. Então, as diferenças de perfis já pedem uma diferença na comunicação e muitas vezes uma diferença na ferramenta em si. E aí também precisa entender o momento daquele empresário, daquele líder, compreender se ele está vivenciando questões emocionais mais densas e ele precisa de um cuidado maior do ponto de vista emocional, ou se é uma questão comportamental, ele viveu uma vida de um determinado jeito, adotando determinados comportamentos e esses comportamentos precisam ser rompidos, ou se é uma questão mais pragmática, de gestão, ferramental de gestão. Então, depende do tempo em que ele está, do momento em que ele está vivendo, para reconhecer a melhor ferramenta. Então, você trabalha muito com um processo personalizado. Não muito tem bom. Fórmula mágica. E olha, se alguém estiver oferecendo fórmula mágica, você corre. Não entrem nessa. Corre, porque é muito estranho. É duvidoso, tá estranho. E, Lídia, falando agora um pouquinho... assim, você falando, vieram vários flashes aqui. Eu fui lembrando de algumas coisas que a gente foi trabalhando juntas. E a gente faz muita proposta, né? Desenvolve muita proposta. E nessas propostas, eu acho muito curioso que quando eu falo, Lídia, olha, tem uma formação que é técnica, ou tem uma formação que é comportamental.
E qual formato que você entende que é melhor, né? Então, eu vejo que você tem um olhar muito amplo para olhar e falar, Pri, isso aqui é melhor que seja online ou que seja presencial. Para essa equipe aqui, eu acho que tem que ser híbrido. E aí você já faz um pacote com as dinâmicas. E o que eu acho muito curioso é a sua sabedoria, a sua expertise de conseguir montar o pacote certo para cada público, para cada segmento. E conseguir trabalhar com um grupo que muitas vezes é diverso. A gente está falando de diversos perfis, de diversas histórias misturadas ali. E ao final você consegue elaborar uma proposta que trabalhe todas aquelas competências. Gente, é incrível. A proposta com a Lidiane sempre brilha, assim. Qual que é o segredo? Agora tem um segredo, gente. Não é possível. Que sai, a proposta fica incrível, que fica bem amarradinha, fica completa. Como que você consegue mapear, Lídia, esse olhar? Porque as propostas, de fato, que a gente tem feito com a aquarela, elas têm essa especificidade, essa customização. Não é que a gente fez igual para um e vai para o outro. Não é nada é copy-cole, é tudo exclusivo. Como que você tem esse olhar apurado, Lídia, para mapear isso tudo? Pri, eu acredito que eu vou te responder a parte mais técnica, tá. Depois eu te respondo a mágica. Tá bom. Tem uma mágica. Tenho, eu tiro os coelhos da cartola. Então, assim, a parte mais técnica. Eu tenho uma bagagem profissional bem densa, Pri. E eu lido com pessoas e treinando pessoas há 18 anos. Eu entrei numa sala de aula aos 24 anos de idade. Neném. Pois é. E isso te dá uma bagagem fenomenal. E eu nunca parei de estudar, Pri. Quando eu falo nunca, eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Eu leio diariamente. Eu tô sempre fazendo alguma formação. E aí, somado à experiência em si, à vivência diária. Você está o tempo inteiro capacitando, treinando e desenvolvendo pessoas. Então, essa bagagem me dá esse olhar técnico e apurado. Então, você tem esse lado da moeda. Agora, o coelho da cartola. Sabia que tinha alguma coisa aí. O coelho. Pri, eu não sei, algumas pessoas falam que é dom, eu falo que eu leio nas entrelinhas. Excelente, porque assim, é participar do briefing com o cliente, você faz as perguntas, assim, na dor ali, na raiz do problema. E, de fato, a proposta, ela fica completa e não fica nenhuma lacuna, fica completo e a formação acaba ficando excelente. O pacote, as dinâmicas, por isso que eu te perguntei da dinâmica, porque o que for feito ali em grupo, eu vejo que você trabalha dinâmicas que vão envolver o grupo, mas que elas também abordam pontos individuais para reflexões individuais, ou seja, mesmo uma formação presencial ou online, que ela seja feita em grupo, você vai levar a provocações individuais. E isso eu acho maravilhoso. E é isso, Pri, assim, eu leio muito nas entrelinhas. Mesmo antes de eu ter qualquer formação, de poder olhar para uma pessoa e ler a linguagem não verbal, eu já lia muito nas entrelinhas. Às vezes, uma postura que a pessoa tem. Às vezes, uma resposta que ela dá em uma determinada palavra que ela usa. Então, eu sou muito observadora. E esse comportamento de observar me permite ler nas entrelinhas. E aí, quando eu leio essa entrelinha, isso já me traz o que eu preciso para poder construir uma solução que seja realmente adequada para o cliente. Muito bom. E a gente nunca falhou nisso aí, hein? Sempre propostas certeiras. Muito bom. Bom, agora retomando aqui, falando um pouquinho novamente dos empreendedores, que a gente sabe que tem muitos dilemas, né? Quais são os desafios que você enxerga para o pequeno e para o médio empreendedor? Como que você observa esse cenário do coaching como um auxílio para esse empreendedor? Os dramas e dilemas do pequeno empreendedor tá muito conectado a... Eu domino muito a parte técnica
Eu vou montar uma mecânica. É um empresário que domina sobre mecânica. Eu vou montar uma loja de moda feminina. Eu domino muito sobre moda feminina. Mas sobre gestão não se sabe. Planejamento e organização falha. Então, o microempreendedor, ele tem muito essa dificuldade. Ele é bom na parte técnica e em gestão ele deixa a desejar. E ele só vai descobrir no meio do caminho que ele precisava desenvolver essas habilidades. Tá? Eu diria que o ponto principal do microempreendedor está ligado a isso. Um outro ponto relevante é: as pessoas acham que é só abrir as portas que já está vendendo. Né? As pessoas ignoram que você tem todo um trabalho de comunicação, de marketing e vendas para você estruturar e desenvolver para que, de fato, sua empresa venda de maneira consistente. A maioria não pensa nisso, acha que é só abrir as portas, principalmente se for um varejista. Ele acha que é ter uma loja bonita, seja qual for o item que ele venda, é ter uma loja bonita e abrir as portas. E aí ele ignora que só uma loja bonita não vai vender, tá? Isso do micro. Já o médio empreendedor, o tendão de Aquiles está muito conectado a pessoas, Pri. As equipes. Sim, é claro que tem o financeiro em ambos os casos, tá? Capital de giro, essa dificuldade com o financeiro, as burocracias do nosso mercado para acesso ao crédito. Não estou ignorando isso, mas tendo um olhar mais interno da organização, a gestão de pessoas, sabe? As equipes, o desenvolvimento de lideranças, na média empresa, costuma ser o tendão de Aquiles. O desenvolvimento dessas equipes, cada um assumindo o seu papel, cumprindo a sua responsabilidade, entregando o seu melhor, um relacionamento com um ambiente saudável, um ambiente que estimula, que motiva, ao invés de um ambiente cheio de fofoca, de historinhas, de conversinhas, de pessoas acomodadas e pessoas que dão problemas e intrigas, entende? Então tem muito disso. Líder, às vezes, muito autocrático, eu mando, obedece. Você enfrenta muito esse tipo de realidade na média empresa. Tá, então com o pequeno empreendedor, para quem está começando, a gente tem bastante conhecimento técnico, mas a gente tem problema na gestão do negócio em si. Ele conhece bastante do segmento, mas conhece pouco de gestão. Para o médio, digamos que então o detalhe está na liderança, para conseguir organizar as equipes, as pessoas. E liderança é uma das suas especialidades também. Sim, Pri. Sim. E assim, é a grande dificuldade. E, inclusive, a Aquarela, ela atua também muito nessa direção, né? De capacitar as lideranças e até mesmo as equipes. Seja para uma questão mais técnica ou para uma questão mais comportamental. Tá muito conectado a isso, ao treinamento e desenvolvimento de equipes e líderes. E sim, tá dentro aí da minha core competence. Adorei o core competence. E falando aqui, Lid, do crescimento exponencial, como que vai ocorrer esse crescimento exponencial através do coaching, que é a metodologia? Pensa assim no avião, né? O avião, para ele poder subir, ele primeiro vai ter o atrito no solo e ele vai precisar adquirir um grande esforço, a velocidade, um grande esforço para ele poder subir. Todo negócio, toda a equipe e toda a liderança, ela tem esse início em que ela tem que ter uma dedicação e um esforço muito maior, intenso. Não só intenso, como consistente. Não pode oscilar. Não pode diminuir um pouquinho e retoma. Não, tem que ser intenso e consistente. Passando essa fase de atrito inicial, esse avião começa a subir. A mesma coisa são equipes, são lideranças e são empresas, Pri. Você coloca muita energia no começo, ela vai começar a decolar. Você tem que manter essas ações de forma bastante consistente até que você atinja a altura necessária. E aí sim, você vai desenvolvendo esse crescimento exponencial. A grande questão é que às vezes as pessoas...
amolecem no meio do caminho. Às vezes as pessoas, elas se fragilizam diante das dificuldades e não conseguem manter essa consistência. O trabalho do coaching vai ajudar justamente nisso. Como é processual o coaching, você tem um atendimento que acontece semanalmente ou quinzenalmente, essa pessoa tem que estar ali prestando contas do que está fazendo, a energia que está colocando, quais as ações estão sendo adotadas, quais as próximas ações, e ela tem um passo a passo a percorrer, um passo a passo a ser seguido e uma energia a ser mantida. Então o coach, ele vai contribuir para que não amoleça, não esmureça, não se fragilize diante dos desafios que vão aparecer, porque o mundo não para, tá? Você tá aplicando energia em um projeto, o mundo não vai parar. É um filho que fica doente, é um esposo que precisa de um auxílio, é a mãe que tá precisando de uma ajuda. O mundo não vai parar porque você decidiu investir, seja no seu próprio desenvolvimento ou no desenvolvimento do seu negócio, da sua equipe. Então, você ter o acompanhamento do profissional, ele vai te impulsionando, te encorajando, ele vai contribuindo para que você conheça e encontre as melhores estratégias para lidar, inclusive, com os imprevistos que vão acontecendo. Eu adorei essa sua analogia com avião. Fiquei aqui, ó, pensando mil coisas. Que a gente pode até, de repente, trazer a aeronave como o negócio em si. O piloto é esse empreendedor. E aí a equipe são os comissários. Perfeito. E os passageiros são os clientes, né? Todo mundo que tá ali fazendo parte dessa missão juntos, né? Nossa, vou levar comigo essa analogia. Adorei. E Lid, nós estamos chegando ao final. Não vale. Queria ficar mais um pouco aqui, mas nosso tempo está acabando. Quero te agradecer demais pelo tempo, pela disponibilidade, por estar aqui, compartilhando das suas experiências, da sua bagagem. Foi maravilhoso. E dizer que nós estamos aqui na Teia. A Teia é um espaço de coworking que tem também esse espaço maravilhoso aqui de podcast, que você também pode usar para gravar seus materiais, seus conteúdos, tirar do papel e fazê-los tornar aqui realidade. É o que a gente está fazendo, né, Lid? E é um espaço que você pode utilizar também, basta agendar. Tem o Vitor, que é sensacional, faz parte aqui do operacional e nos ajuda. Equipamentos e espaço de primeira, tudo novinho, tudo confortável, um ambiente muito aconchegante. E pedir para que você acompanhe também nossos trabalhos nas redes sociais. Digita lá na pesquisa Aquarela Educação Digital, que você vai ter lá o nosso site. Dentro do site tem os links para as nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Então procura a gente. Em breve a gente vai estar divulgando um pouquinho mais dos trabalhos que a gente tem feito, dos podcasts. Então continua acompanhando a gente por lá. E Lid, foi um prazer te receber. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Pri. Foi uma honra receber o seu convite e poder estar aqui, trazendo aí alguma contribuição. Espero ter ajudado, galera. Muito obrigada. E esse foi o Aquarelar.